Aleluia. Vocês estão bem? Graças a Deus. Queridos, que presença, que unção maravilhosa nesse lugar. Tem sido sempre assim, queridos. Nós precisamos nos expor mais a isso, estar mais disponíveis a receber tudo que Deus tem para nós. Amém? E hoje, queridos, eu queria falar um pouco, nessa noite, sobre oração, o poder da oração. E, de fato, a Bíblia diz que nós podemos entrar, e nos orienta até, entrar no nosso quarto, né, sozinho com Deus, fazer a nossa oração. Nós devemos ter uma comunicação diária com o Senhor através da oração, uma comunhão diária através da oração. E a oração, queridos, de um modo geral, é o estabelecimento de um diálogo entre o homem e Deus. Ela é o fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Ele. É um diálogo no qual o crente aprofunda a sua comunhão com o Pai. E, queridos, nós precisamos entender que a oração, ela é a arma, a melhor arma, a maior arma, e é o nosso combustível. É o combustível do crente. O crente que não ora, ele anda cansado. Então, nós precisamos, querido, ter isso dentro de nós. E termos uma vida de comunhão diária, uma vida de oração diária. Mas eu venho tratar hoje aqui, queridos, nessa noite, da oração de uma forma mais coletiva. Nós temos percebido, de um modo geral, nas igrejas, os cultos de oração cada vez mais vazios. Isso é uma realidade. Em todas as igrejas, parece até que nós, crentes, estamos deixando essa questão da oração para um segundo plano, ou para um momento em que nós tenhamos um tempo. Mas, querido, deixa eu te dizer, é nessa falta de tempo, é durante essa falta de tempo que você pode falar, eu não tenho tempo, eu tenho um dia muito corrido, mas durante essa correria, você pode botar a sua oração em dias. É durante o nosso trabalho, durante a nossa caminhada, durante nossas viagens que nós podemos estar em comunhão com o Senhor. E deixa eu te dizer, queridos, muitas decisões serão melhores tomadas, muitas coisas serão reveladas quando nós estamos ocupando nossas mãos com a outra coisa, mas ocupando a nossa mente em falar com o Senhor, em comunicar-se com o Senhor, em conversar com o Senhor. Amém? Lá em Jeremias 33, 3 diz, invocai-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabeis. E, querido, eu tenho visto isso muito, eu tenho provado disso muito lá em casa. Sabe, a minha esposa, ela está num nível assim que eu desejo chegar um dia, mas muitas vezes ela chega trazendo revelações para mim assim, que eu fico assim, boquiaberto. Mas por uma vida de consagração, de oração. Às vezes eu fico com inveja, queridos. Vocês têm inveja boa? Mas eu, assim, com inveja, uma vontade de chegar no nível que ela está. E eu vejo as revelações, coisas são reveladas dentro da palavra. Eu digo, eu já ouvi, eu já li isso aí algumas vezes, eu já ouvi na igreja várias vezes, mas essa revelação não tinha chegado. Vida de comunhão, vida de oração. E eu quero falar, como eu falei, eu quero falar de uma oração, de um estilo de oração mais coletivo. E nós tivemos um culto de oração aqui anteontem, né? Está com 2 dias que nós tivemos um culto de oração e foi bênção. E, queridos, nos cultos de oração, sempre que você está presente em um culto de oração, revelação chega para nossas vidas. O culto de oração é um culto
que nós devemos ter o culto com tão grande importância quanto os outros, ou até mais. Todo culto é importante, todo culto é a palavra de Deus. Mas o culto de oração, queridos, nenhum de nós deveríamos perder. Porque é ali que acontecem muitas coisas, que muitas revelações chegam. Que Deus fala, que nós conversamos com Deus e Ele fala muitas vezes ali no culto de oração. Amém? E eu queria que você abrisse comigo lá em Atos 12. Eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada, na área. Atos 12, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Querido, eu vou nos trazer aqui para o contexto dessa história aqui. Foi um tempo em que, após a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a subida, a ida de Jesus para a direita do Pai, e aqui ficam os discípulos na terra, fazendo aquilo que ele havia ensinado a fazer, havia orientado a fazer. Mas o que acontecia durante este período estava deixando algumas pessoas, principalmente os religiosos da época, furiosos, preocupados. E algo teria que ser feito. E então, nesse território dos romanos, na terra de Israel, havia um crescimento muito grande desse povo, dessas pessoas que tinham o Espírito Santo dentro deles, que andavam orientados pelo Espírito Santo, acompanhados com o Espírito Santo, fazendo aquilo que Jesus havia ensinado a fazer. Fazendo aquilo que eles viram também Jesus fazer. E os religiosos começaram a ficar preocupados com isso. E não gostaram nada. E então o rei Herodes precisava tomar uma decisão. Porque o problema ele estava crescendo, ele estava, não sendo somente um problema religioso, mas passava a ser também um problema político. O rei Herodes estava perdendo a rédea das coisas. E aí é que ele toma uma decisão. Ali estava em risco o seu reinado. E ele toma uma decisão. Ora, eu vou começar a eliminar esse pessoal. Os judeus estavam não estavam gostando daquilo que estava acontecendo, não estavam contentes com aquilo, buscaram ao rei Herodes uma solução. E ali ele tomou a decisão de começar a perseguir e a castigar esses que estavam fazendo esse novo movimento, onde as pessoas estavam aderindo a esse novo movimento, onde as pessoas estavam acompanhando esse povo e saindo daquela ideia antiga da religiosidade, a dizer os discípulos, a saber os discípulos de Jesus. E ele começa a perseguir. E primeiro o que ele faz, ele manda matar Tiago, irmão de João. E com isso prender Pedro. E aquilo ali agradou, por aquele momento, agradou o povo judeu. O
O povo ficou de mãos atadas. E agora, o que é que nós vamos fazer? Afinal de contas, Herodes tinha um exército contra algumas pessoas que estavam seguindo um novo momento em sua vida, uma nova história. Ou seja, fazendo aquilo que Jesus os ensinou a fazer, fazendo aquilo que viram Jesus fazer. Mas aí levam Pedro para a prisão. E agora? O que fazer para se livrar disso? Mas existia ali um grupo de pessoas que se reuniam na casa de Maria, mãe de João. Na maioria delas mulheres, jovens, crianças. E ali, eu queria que você lesse comigo, aqui no versículo 5, que diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia, diga, oração. Oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Oração incessante a Deus, por parte da igreja, em favor dele. O rei tinha todo o seu poderio bélico, o rei dominava todo aquilo na região. As pessoas, o que eles tinham? O poder do Espírito Santo, o poder da oração, contra todo o poderio bélico de um reinado. Mas aí Pedro, ele é levado para a prisão. Após a morte de Tiago, Pedro é levado para a prisão. E o rei determina que ali estejam 4 guardas por cada turno. Eram 16 guardas divididos em 4 turnos. Mas não só era para tomar conta de Pedro. 2 deles ficavam algemados a Pedro. Enquanto 2 tomavam conta da porta, 2 estavam algemados a Pedro. E enquanto isso, o que era que as pessoas estavam fazendo lá na casa de Maria? Orando. Enquanto isso, as pessoas na casa de Maria continuavam usando a sua arma mais poderosa, a sua arma mais forte, a oração. E eis que, de repente, chega um anjo na prisão. Já parou para pensar, querido? O quão grande o poder da oração. Já parou para pensar? Você está ali num cárcere, algemado a seguranças, para não ter nenhuma possibilidade de você sair dali, nenhuma possibilidade de fuga. De repente, reluz um anjo. Aleluia. Eu não sei se você chega a se arrepiar com isso. Mas, querido, de repente chega um anjo. E Pedro está fazendo o que nesse momento? Dormindo. Estava preocupado, não tá? Pedro estava dormindo, algemado a 2 seguranças, a 2 guardas. E ali o anjo chega e... Ei, Pedro. E os guardas? Os guardas foram ver muito tempo depois que estavam sem Pedro. Aleluia. Muito tempo depois. E ali sai, o anjo diz, me segue. Já parou para pensar? E as portas se abrindo. As portas se abrindo, parecendo porta de aeroporto. Porta do banco. Você vai se aproximando e ela vai se abrindo. Pedro, sem acreditar ainda por um momento o que é que está acontecendo, até que está lá fora e o anjo segue o seu destino e Pedro segue para a casa de Maria, onde estava o povo fazendo o quê? Orando. Pedro bate na porta, vem uma jovem atender. Quando ela vê
escuta a voz de Pedro e observa, reconhece a voz de Pedro, nem abre nem a porta, volta alegre para contar que Pedro está ali. Algo que no natural seria impossível. No natural seria impossível. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos aqui para viver no natural, porque nós somos sobrenaturais. As coisas do Senhor são sobrenaturais. Nós não estamos aqui para viver sobre as circunstâncias, mas o que Deus pode fazer por cada um de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas aí, queridos, para ficar completo, no mesmo livro de Atos 12, no versículo 21, diz o seguinte: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhe a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Sabe, queridos, Herodes era o problema, era o adversário. Deus, ele não faz as coisas pela metade, ele corta o mal pela raiz. Deixa eu te dizer uma coisa, se você tem algum problema, e todos nós temos, grandes, pequenos, problemas que mais fáceis de lidar, problemas mais difíceis de lidar, deixa eu te dizer uma coisa, pelo poder da oração, pela comunhão com Deus, esse problema ele não só é amenizado, mas ele é retirado totalmente de nossas vidas. Nós precisamos estar convictos de quem nós somos e de o que nós podemos nessa palavra. Porque nós somos filhos. Nós já fomos criaturas, mas hoje nós somos filhos. Aleluia, glória a Deus. Precisamos, queridos, estarmos convictos disso. Muitas vezes tem pessoas que dizem: eu não sei orar, eu não sei como é que faz, eu não consigo orar, eu tenho vergonha de orar. Queridos, oração é uma conversa com Deus. Muitas vezes, queridos, nós sentimos muita facilidade em compartilhar coisas ruins com as pessoas aí fora, problemas com as pessoas aí fora. Né? Chegar para outra pessoa: rapaz, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Querido, esses dias eu estava trabalhando e tinha uma pessoa do meu lado, o meu chefe, inclusive. Ninguém conhece aqui, então eu posso dizer. E aquele homem, ele já nasceu na igreja, ele é ministro, presbítero lá da igreja dele. Mas, aquele cara estava com problemas de saúde, mas ele falava tanto daquilo. Todo mundo que ligava para ele: rapaz, olha, eu estou assim, estou assando. Mas aquilo estava me incomodando de uma forma, sabe? Eu cheguei para ele assim, eu digo: fulano, para de divulgar teu problema, rapaz. Conta teu problema para Deus, conversa com Deus. Teus problemas quem tem que saber é quem resolve. Porque nós fazemos aquilo que nós resolvemos, mas aquilo que nós não podemos resolver, nós temos quem resolve. Então pare eles. Rapaz, é mesmo, né? É mesmo. E depois continuou fazendo a mesma coisa. Eu chego a sair de perto. Queridos, nós temos com quem conversar. Não precisamos divulgar aquilo que está nos fazendo mal. Não precisamos divulgar aquilo para as pessoas.
Quando nós estamos divulgando o problema, nosso problema, aquilo está fortalecendo. Mas a nossa conversa é com Deus. A nossa conversa é só com Ele. Aleluia. Aleluia. E eu quero te trazer aqui agora para uns 500 e poucos anos antes de Cristo, para também falar um pouco, contar um pouco da história, lá no livro de Esther, no capítulo 1. Para que a gente possa fazer essa ligação também lá no Antigo Testamento. E nós vamos ler, só para ter como base, e eu vou parafrasear essa história também. Lá no capítulo 1 de Esther, versículo 1 diz: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero, no trono do seu reino que está na cidade de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. E aqui eu quero contar um pouquinho da história. Queridos, naquela época, o rei Assuero, ele promoveu uma grande festa, maior do que essa que aconteceu aqui. Uma festa de 180 dias para esse povo. 6 meses de festa. Mas no final da festa, ele ainda, para fechar, ele ainda deu mais 7 dias para as pessoas dali da sua cidade. Amém? Ele fez 180 dias para todas as províncias e mais 7 dias para aquelas pessoas ali da cidade. Acontece que existia um homem chamado Amã, que era o braço direito, direito do rei Assuero. E esse homem era um homem muito ambicioso, e era bom também naquilo que fazia, e com esse crescimento dele, o rei determinou que todas as pessoas deveriam se reverenciar a ele. Se reverenciar a ele. Era uma pessoa importante do reinado. Durante essa festa, nos últimos 7 dias, quando ele estava dando a festa, ele quis apresentar aqueles príncipes, aquelas pessoas importantes que estavam ali com ele, a sua esposa, então rainha Vasti, que diz a Bíblia que era uma mulher muito bonita. Mas Vasti, eu acredito que depois desse tempo todo, Vasti já estava cansada. Que ela disse: eu não vou me apresentar ao rei. E todas aquelas pessoas ficaram preocupadas naquele momento, porque os outros, os conselheiros, ele ficou muito preocupado, ficou chateado, e ele pediu orientação aos conselheiros, o que ele deveria fazer naquele momento. E os conselheiros preocupados também que aquilo pudesse acontecer em suas casas, deles perderem a moral com as suas esposas. Disse: não, eu acho, teve um dele, que levantou. Eu não vou, eu estou aqui, queridos, querendo também deixar como lição de casa o livro de Esther, se você não leu. Amém? É um livro pequeno e a gente aprende muito com ele. E aí, eles disseram: rei, o senhor deve não aceitar mais Vasti como sua esposa,
não aceitar mais a presença dela em sua presença. E orientaram a ele fazer um concurso, parafraseando aqui, um concurso de beleza. Você vai escolher, né, uma pessoa mais jovem, bonita, e assim é onde aparece, é onde nós chegamos em Esther. Esther, que era filha de um tio de Mardoqueu, mas depois da morte do pai dela, Mardoqueu a criou, pegou para criar. Então era filha adotiva de Mardoqueu, mas uma moça muito bela. E aí, o que foi que Mardoqueu fez? Escreveu Esther, antes chamada de Radassa, para o concurso. E todas aquelas mulheres passaram na presença do rei, e aí chega Esther e o rei se agrada de Esther. Só que lembra de Amã? Amã, aquele homem do rei, que as pessoas deveriam se curvar diante dele. Esther passa a morar no palácio, e Mardoqueu estava sempre por ali. Mas Amã passava e Mardoqueu não fazia nada. Reação nenhuma. Aí tem sempre aqueles, né? Os fofoqueiros. Aí diz, Amã, Mardoqueu tá nem aí para tu. Aí ele começa a tramar, Amã começa a tramar o que fazer para se vingar de Mardoqueu. Mas aí ele tem uma ideia, a brilhante ideia de não se livrar somente de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu, de todas as províncias. Todas as 27, foi 27, foi o que eu falei no início? De todas as províncias, todo o povo judeu. E aí ele começa a preparar um documento para levar para o rei, deixando tudo bem amarrado, muito bem arquitetado esse documento. E ele chega para o rei e diz, olha, tem um povo aí que não está obedecendo. E eles têm muitas posses. O povo de Deus sempre foi um povo próspero. Então eles têm muitas posses e começa, a dizer que muitas riquezas vão chegar ao reinado através disso que eles vão fazer. A eliminação do povo judeu. E aí eles marcam para o dia 13 do último mês a eliminação total de todo o povo judeu. E ele chega e o rei carimba com seu anel o decreto. Uma vez carimbado, não pode ser mais revogado. E agora? Mardoqueu fica sabendo dessa situação. Só que, nesse mesmo tempo, Amã faz o quê? Uma forca destinada, preparada, batizada com o nome de quem? De Mardoqueu. E aí Mardoqueu se desespera, se aperreia e manda um recado para Esther. Diz, Esther, você precisa salvar o seu povo. Converse com o rei. Esther, eu não posso fazer isso, eu não tenho como fazer isso. Se eu chegar na presença do rei sem ser chamada por ele, eu serei morta. Ora, aquela que foi chamada e não foi, foi jogada fora. E ela, se ela for sem ser chamada também, será jogada fora. Ô rei bruto. Mas o que é que acontece? Vem essa resposta para Mardoqueu.
Mardoqueu disse: então é o seguinte, se você não resolver, aquele que sempre resolveu irá resolver, e você que está lá e que se negou, vai morrer. Porque você será descoberta como uma do nosso povo. Aí ela vem aqui em Esté 4,16. Eu queria ler Esther, capítulo 4, versículo 16. Ela diz o seguinte. Ela resolve, então, enfrentar essa situação, esse problema. E ela diz: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuem por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ela resolveu, mas foi o que ela pediu? Que o pessoal jejuasse 3 dias, 3 noites. O que nós podemos entender quando tem jejum envolvido, tem oração, conversa com Deus, pedido de proteção. Amém? Só que algum tempo atrás, pessoas estavam planejando contra o rei. E quem descobriu, que estava sempre lá na frente do palácio, descobriu essa trama? Mardoqueu. E Mardoqueu evitou que o rei fosse morto. Nesse mesmo período, Esther se achega ao rei. O rei gostou da sua presença, inclusive ofereceu metade do reinado para ela. Mas aí lembrou também desse episódio. Ele lembrou, lendo algumas coisas, ele acabou vendo que alguém tinha o salvado em algum momento. E ele fica sabendo que foi Mardoqueu. E ele chama Amã. Ele chama Amã em sua presença e diz: Amã, o que você faria, ou o que merece uma pessoa que salvou a vida do rei? Amã chega para ele e diz: Senhor, colocaria no cavalo com a sua coroa, com vestes, e saía desfilando pela cidade, uma forma de honrar, mostrando às pessoas quem é esse homem, o quão grande, o quão ele é importante para o seu reinado, para o Senhor. Afinal de contas, ele salvou a sua vida. Aí o rei: é isso aí. Pegue tudo isso que você falou, pegue o cavalo, bote Mardoqueu em cima e vá dar a volta na rua. Oh, aleluia! Quando Mardoqueu chega em casa, o pessoal, ali, aqueles próximos dele, aliás, a Amã chega em casa: pai, você está acabado, Mardoqueu, você estava puxando o cavalo com Mardoqueu, aquele que você quer matar, porque não se curva a você. Ele diz: calma, o rei me convidou para um banquete com a rainha. Porque quando Esther foi falar com o rei, ela disse que queria promover um banquete para o rei, mas queria que ele convidasse Amã. Nada está perdido. O rei me convidou para um banquete, só eu, o rei e a rainha. E chega lá no banquete, Amã, o rei e a rainha. E o rei: minha querida, minha rainha,
o que queres, minha rainha? Eu te dou metade do meu reinado. E a rainha diz, eu quero viver. Eu quero que o meu povo viva. Como assim? Tramaram contra o meu povo. Em um decreto para matar, para eliminar o meu povo. E o rei, quem fez isso? Amã. O rei fica indignado com isso, fica enfurecido com isso, mas um decreto feito não pode ser desfeito. E ele sai dali da presença dos dois por um momento, sai para o jardim ali do palácio. E naquele momento, Amã está pedindo a Esté, implorando a Esté por sua vida. Esté está lá, deitada no sofá do reinado, e Amã ali de joelho próximo dela, e volta o rei. Quando vê aquela cena, diz, ainda está tentando seduzir a minha esposa? Chama os guardas. Aí tem aquele, né, que diz, olha, seu rei, meu rei, ali fora tem uma forca que ele fez para Mardoqueu. Aí ele disse, pronto, então é nessa forca que ele vai ser colocado. Vamos botar ele para inaugurar. Porque, queridos, Deus, Ele reverte as situações negativas em positivas. Situações ruins em coisas boas. Ele colocou, talvez, Esté foi colocada ali para que isso tudo viesse a acontecer. Para que isso tudo viesse a acontecer. Muitas vezes nós somos colocados, queridos, dentro de problemas, mas não é para ser mais um no problema. Nós somos colocados muitas vezes na presença de problemas, dentro de problemas, mas é para resolvê-los. Aleluia. Queridos, nós precisamos entender que somos um povo eleito, um povo santo, salvo, e que nós devemos ter uma vida em comunhão com o nosso Pai. Queridos, tem muito crente que vive na igreja por moda. Ah, eu vou porque na igreja, naquela igreja está lá fulano, cicrano, beltrano. Mas não é assim, queridos. Nós precisamos assumir o nosso lugar de crente aqui na terra. A palavra diz que as melhores coisas nós vamos compartilhar e vamos ter e provar e comprovar aqui na terra. Aleluia. Nós não precisamos, queridos, esperar para ver no céu, não. Mas nós precisamos entender que nós devemos ter uma vida de comunhão diária com o Senhor. Uma vida de oração diária com o Senhor. E, querido, onde houver ajuntamento de pessoas para orar, esteja junto. Esteja presente. Seja participante. Aleluia. Querido, esses dias, sexta-feira passada, faz uma semana amanhã, nós estávamos em Tupanatinga. Acabou essa desgraceira dessa festa aí, e o final da festa me deu um resfriado, me trouxe um resfriado, que eu trabalhei também, como o pastor John também trabalhou, e acho que eu levei esse resfriado para todo mundo lá em casa, menos Rayane, não sei porquê, oração, né? E sexta-feira, queridos, nós estávamos em Tupanatinga, quem ia ministrar lá era ela, e eu saí, a gente chegou já à tarde, eu saí com o do meio, que está lá na salinha, de 11 anos, que é o nosso tecladista lá, eu saí com ele para a cidade para cortar o cabelo. E eu voltei para casa já próximo das 18 horas. E eu cheguei em casa, estava esse meu filho mais velho enrolado, com febre,
Estava o outro mais novo, aperreado, o pequenininho, dando um trabalho, não queria sair do colo da mãe, a mãe tentando se arrumar para ir para a igreja. Eu, com a cabeça doendo, eu tinha vindo de um plantão e mais um serviço administrativo até a tarde, saí, fui para casa e a gente já foi para lá, foi tipo assim, sem descanso. E aí eu peguei ela, amor, eu preciso dar uma olhadinha no meu esboço aqui. E eu peguei o menino no colo, saí lá para a cozinha, fui conversando com ele e tal. E começou porque o maligno, ele começa a querer buzinar, né, na cabeça da gente também. Rapaz, está cansativo, está sofrido. Isso aqui vocês estão vindo para cá, isso está ficando muito pesado. E quando eu percebi, digo, cale-se, miserável. Eu disse, não, isso não pode nos atrapalhar. Isso não pode. A gente estava lá na sala, eu escutando ela, dando uma lida na ministração dela. E eu com o menino lá dentro. O outro, Bernardo, chegou comigo. Aí disse, pai, eu acho que eu não vou tocar hoje não. Estou morrendo de frio, com dor de cabeça. Correu, foi se enrolar. Eu digo, isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Deus nos colocou aqui com propósito. Isso não pode ser peso. Veio até a ideia aqui, ó, fala logo com o pastor que tu só vai vir aqui 2 vezes no mês. Para ficar mais leve. Isso eu não tinha dito a ninguém, não. Aí, quando foi daqui a pouco, eu senti aquele alívio. Benício parou de chorar, ficou brincando. Quando eu vou para o quarto, tá os dois ajoelhados, um do lado e o outro do outro, brincando com o celular. Aí eu digo, ô glória, ninguém tem mais febre, ninguém tem mais dor de cabeça. Não, então pronto, vamos vestir a roupa e nós ir para a igreja. E foi poder nesse dia. Foi poder de Deus naquele lugar. Porque nós precisamos, queridos, nos posicionarmos diante de qualquer situação. Sabermos quem nós somos, a quem nós pertencemos. Aleluia. Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Queridos, compartilhar testemunho dos outros é legal, é interessante, isso muitas vezes nos motiva, mas nós precisamos compartilhar os nossos próprios, os próprios milagres. Nós precisamos viver isso. Nós não estamos aqui para ouvir ou para ver os outros viverem, mas nós estamos aqui para participar, para vivermos isso. Aleluia. Eu queria convidar você a ficar de pé um pouquinho e a gente começar a orar. Nós falamos aqui de oração. Hoje o poder da oração. E nós vimos o quanto a oração tem poder. O quanto a oração reverte situações. Eu queria que você pudesse nesse momento, ao som baixinho aqui do louvor, que eles vão cantar uma música aqui agora, não sei qual é, nem eles, mas o Espírito Santo vai dizer. Mas eu queria que você orasse com intensidade, de dentro. Deixa o Espírito Santo agir nesse lugar. Oh! Candia grasteira rabrabraço, o brabrabraste candia gras. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu poderio. Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Oh Espírito Santo.
nosso ajudador, companheiro fiel de todos os momentos. Oh, aleluia! Revelação. Revelação. Rebrace candria grace ri harabra bra 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 siriri.